E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, existia o templo. Não sei se você sabe o que era o templo, chamado de Templo de Salomão. E esse templo, existia algumas coisas que ficavam dentro dele, que cada uma tinha a sua simbologia. Então o templo era o lugar da presença de Deus em Jerusalém. E todo ano, no templo, para oferecer os sacrifícios pelos pecados, as suas ofertas, enfim. Eles todos os anos, né? Cada um judeu ia lá nesse templo porque lá estava a presença de Deus. Lá nesse templo tinha a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E nessa Arca da Aliança, antes de entrar nela, existia duas cortinas que é chamado Santo dos Santos. E dentro desse Santo dos Santos, só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano. Talvez você já conheça essa história ou não. Mas o interessante é que agora a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, hoje, já não existe mais um templo em Jerusalém, como existia no passado. No lugar do templo já tem outra coisa lá. Mas hoje, a Bíblia no Novo Testamento diz que o templo de Deus é cada um de nós. E o nosso corpo é o templo de Deus. Então, eu queria fazer uma analogia. No antigo templo em Jerusalém, existia toda uma ordenança de culto. Então existia lá os sacrifícios, existia o altar, existia o menorá, existia os pães da proposição, existiam lá o sacrifício anual. Então eu queria fazer uma analogia de algumas coisas que existiam naquele templo e que devem existir nesse nosso templo também, e como estão fazer uma analogia de algumas coisas que existiam naquele templo e que é para existir nesse nosso templo agora. Então, a primeira coisa é que ele é santo. E se ele é santo, como é que está a nossa vida? Como é que está esse templo? E ele era tão santo que numa parte desse templo existia o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício pelo povo. E o sumo sacerdote só entrava lá depois que ele confessasse todos os pecados seus e do povo. E ele não podia entrar lá em pecado, porque se ele entrasse lá em pecado, acontecia que ele morria. Jesus uma certa vez chegou no templo e o templo estava sendo utilizado para outras coisas que não era adoração a Deus. Para outras coisas que não era adoração a Deus. Então Jesus chegou lá, pegou um arreio e derrubou a mesa dos cambistas e botou todo mundo para correr. Porque o lugar do templo era um lugar de adoração a Deus. Nada mais que isso. Então era um lugar de adoração a Deus, através dos sacrifícios e das coisas que era ordenada no Antigo Testamento. Mas era um lugar de adoração a Deus. E era um lugar santo. Então aí a primeira coisa para o nosso templo, ele deve ser um lugar santo. Será que ele para Deus hoje é agradável? Ou será que se Jesus fosse olhar o nosso templo, ele tinha que tirar muitas coisas? Lá em Efésios 4,30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece por causa do pecado, se entristece por causa da desobediência, se entristece por causa das coisas que nós fazemos que não é de acordo com a sua vontade. Será que esse templo hoje é do agrado do Senhor? Será que esse templo hoje é do agrado do Senhor? A segunda coisa, dentro desse templo existia os pães da proposição. Esses pães eram trocados toda semana, toda semana eles eram trocados, e era trocado por pão quentinho, e eram pães santos. Jesus falou assim em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você já comeu alguma coisa hoje? Com certeza você já comeu. Mas você já leu alguma parte da palavra do Senhor hoje? Meu irmão, só de pão nós não vamos conseguir viver. A nós é necessária a palavra de Deus. E aí, será que nós estamos nos alimentando também da palavra de Deus nas nossas vidas? A terceira coisa era o altar do incenso. O altar do incenso, ele estava dentro do templo e continuamente estava exalando incenso. Lá em Apocalipse diz que as orações dos santos são como incenso.
taças de incenso com as orações dos santos. Então, meu irmão, como é que está o altar do incenso da sua vida? Será que lá está continuamente subindo incenso ao Senhor da sua oração? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. É claro que você não é necessário ficar 24 horas numa igreja, mas em qualquer lugar que nós estivermos, a gente pode orar. E será que o altar de incenso da tua vida, será que está subindo incenso direto? Ou ele está quebrado, em ruínas? A quarta coisa é o altar dos holocaustos. Do lado de fora do templo ficava um local onde tinha um fogo no altar, onde era queimado as ofertas dia e noite, e continuamente aquele fogo estava aceso e sendo alimentado pelos sacerdotes e pelos que ali estavam. Como é que está o altar de adoração da sua vida? Como é que está o altar de adoração da sua vida? Lá o fogo queimava continuamente. Lá o fogo continuamente estava queimando. Será que no altar de adoração das nossas vidas, será que continuamente esse fogo está queimando? Será que nós estamos abastecendo ele com louvor e adoração? Será que nós estamos abastecendo ele com isso? Efésios 5,19 diz: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Filipenses 4,8, a parte B diz assim, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Isto ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, o inimigo está ocupando o nosso pensamento com a crise, ele está ocupando o nosso pensamento com os problemas, está ocupando os nossos pensamentos com a música que está fazendo sucesso. E se ele conseguir ocupar o nosso pensamento, acabou. Porque o altar de sacrifício, de louvor e adoração da nossa vida vai estar totalmente quebrado. Se o altar de sacrifício da sua vida não está quebrado, se o altar de incenso da sua vida, que é a tua oração, não está quebrado, faça uma avaliação hoje, se os pães da proposição da tua vida, que é a palavra de Deus, você precisando dela todo dia, não está totalmente sem. Faça uma análise se o templo, que é você, está santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para nós podermos, Senhor, fazer aquilo que te é agradável. Ó Deus, se esses altares na nossa vida estiverem em ruínas, estiverem quebrados, restaura, Senhor, o altar de cada um de nós. Restaura, Senhor, e faz-nos, Senhor, ter uma comunhão contigo, como nós nunca tivemos, restaurando só esses e tudo mais aquilo que necessitamos na nossa vida. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você não for inscrito no canal, se inscreve lá, deixa o teu like, compartilha para nós, você vai estar nos ajudando bastante, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, fica com Deus e até a próxima.